Um mês marcado pela proximidade do Ibovespa para o seu topo histórico e também uma excelente performance da nossa carteira. Um resultado de 319,67% acima da performance do Ibov no mês de abril. Fala traders, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da carteira no mês de abril aqui na Clear Corretora, a casa da renda variável. Bom, trago para vocês aqui já o histórico da nossa carteira no ano e principalmente focando no mês de abril, um mês de excelente performance, já trazendo o resultado, trazendo um spoiler aqui para vocês, tivemos uma performance de 11,86%, contra uma performance de 3,71% do Ibovespa. Somente uma observação, gravo esse vídeo no dia 30 de abril, portanto o fechamento no qual eu utilizei foi o fechamento do dia 29. No blog da Clear Corretora, trago aqui o resultado do mês atualizado para vocês. Então, para quem se interessar, sempre no blog da Clear Corretora a gente tem mais informações sobre as ações selecionadas, uma parte mais fundamentalista, e também a gente tem ali uma parte mais macroeconômica. Então, deixo o convite a todos vocês a acessarem o blog da Clear. Bom, vamos lá. Então, olhando a rentabilidade de cada ação na carteira. O que a gente teve no mês de abril? A gente teve a Taesa performando 7,43%, Auren 3, 18,94%, Kepler 8,04%, Caixa Seguridade 7,44%, Marfrig, uma excelente performance de 20,43%, Equatorial de 12,62%, Copel de 13,19%, Vibra de 8,36% e a TIM de 10,25%. Bom, vamos lá agora, já que estamos na proximidade do topo histórico, estamos com uma excelente performance, o acumulado já trazendo para vocês está em 19,99% da carteira, contra o Ibovespa no ano que faz 12,01%. Então, no acumulado anual, estamos performando 166,44% acima do Ibov. Agora, vamos falar um pouco sobre a parte macroeconômica, sobre a atual situação de guerra comercial. Bom, primeiro vamos começar pelo cenário externo, que é o cenário onde apresenta o maior nível de incertezas. Por que eu digo isso? Porque passamos por um período de guerra comercial e essa guerra comercial trará efeitos na economia real. Hoje a expectativa é de que esse efeito gere uma desaceleração econômica para os Estados Unidos e uma alta inflacionária. Agora, o quanto que irá gerar de desaceleração econômica e o quanto que irá gerar de uma alta inflacionária ainda é muito incerto. E isso impacta diretamente no quê? Na tomada de decisão do Fed, na tomada de decisão de Jerome Powell. Então, além de todo o cenário de incertezas da guerra comercial, a gente tem Donald Trump criticando a atuação de Jerome Powell, que é o presidente do Fed, que toma a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos. E por que isso está acontecendo? Porque Donald Trump quer que o Fed abaixe os juros a qualquer custo. Entretanto, se abaixar os juros a qualquer custo, com a expectativa de uma alta inflacionária, a gente pode ver os Estados Unidos entrando em um cenário de estagflação. Então é um cenário muito preocupante. Dado toda essa questão, a gente percebe o elevado nível de incerteza que temos beirando toda a relação comercial entre os países. A gente pode estar entrando em uma nova era da globalização, talvez onde as relações comerciais entre os países sejam agora dificultadas pelas tarifas implementadas. Então, acho que a gente precisa se atentar em como que vai ocorrer, quais serão as definições dessa guerra comercial. Portanto, a conclusão é o seguinte: a gente tem um elevado nível de incerteza sobre quais serão os efeitos da tarifa na economia real e um elevado nível de incerteza sobre quais serão as tomadas de decisão do Fed ao longo do ano. O Fed vai cortar os juros, vai deixar os juros estabilizados, vai subir os juros nos Estados Unidos. Tudo isso pode vir a acontecer. Então, a gente tem que trabalhar com todos os cenários dentro do mercado, tá? Já falamos do cenário externo, agora vamos falar da situação do Brasil, que também se encontra em um elevado nível de incertezas, porém, dado a guerra comercial, as perspectivas para o Brasil no relativo se tornaram mais positivas. Por que isso veio acontecer? Imaginem vocês, a China exportava grãos e soja dos Estados Unidos,
a um preço de $100 o quilo. Foram implementadas as tarifas de 145%, ou seja, passou aí para $245 o quilo. A China não vai ter mais vantagens em importar essa soja, esse grão dos Estados Unidos. Ela vai fazer o quê? Vai buscar um novo país, uma nova parceria comercial. E é aí que surge o Brasil como a possível bola de ouro da vez. O Brasil pode vir a suprir a demanda do mundo em relação a essa situação dos Estados Unidos, que também era um grande exportador de soja, de grãos e de outras commodities. Portanto, hoje a expectativa é de um Brasil muito positivo no relativo, mas deixar a seguinte ressalva: precisamos estar com a nossa casa extremamente organizada, com as reformas estruturais passando, para que a gente tenha um controle do nosso endividamento, o nosso fiscal não caia por terra e com a casa arrumada a gente consiga sim se favorecer desse cenário externo. Então, é isso que o Brasil precisa fazer para que tenhamos boas perspectivas no médio e longo prazo. Então, vamos ao que realmente interessa, que é a seleção dos ativos. Aqui eu vou deixar duas opções para vocês. A primeira delas é seguir a carteira, tá? A carteira que temos para o mês de maio. Portanto, a carteira que temos para o mês de maio é composta por Taesa, Caixa Seguridade, Sanepar, Equatorial, Copel, Vibra, TIM, Suzano e Soja. Eu deixei uma observação aqui. E por que eu deixei esta observação em Suzano? Agora vou trazer o gráfico de Suzano para vocês. Suzano, vamos olhar o histórico do ativo. Percebam vocês que desde meados de 2021 o ativo se encontra dentro de uma consolidação. Agora ele se encontra dentro de uma região de suporte de extrema relevância, que houve muita defesa por parte dos compradores ao longo de 2024. Chegando nessa região, já houve uma primeira defesa por parte dos compradores novamente. Agora, vemos um segundo teste neste patamar de preço. E é aqui que eu deixo a observação. Só iremos montar a posição em Suzano caso o gráfico estruture um fundo duplo, ou seja, caso o mercado bata aqui e haja uma reação compradora, porque uma estrutura de fundo duplo é uma estrutura de possível reversão de movimento. Então, só iremos montar a posição em Suzano caso forme-se um fundo duplo. Se o mercado passar batido por essa região dos 49,90, a gente exclui a Suzano da carteira e mantém apenas 8 ações dentro da nossa posição. Então, é essa observação que preciso deixar para todos vocês. Voltando para a carteira, quais foram os ativos que saíram do mês de abril? Saiu Auren, saiu Kepler 3, que eu substituí por Soja 3, tá? Que é um ativo também voltado para o setor agro, que é um setor que pode ser beneficiado com essa guerra comercial. E também saiu a Marfrig do mês de abril pela sua excelente performance e talvez a gente possa ter uma certa correção para o ativo. Então foram essas as ações que saíram de carteira. Agora a segunda sugestão para todos vocês. Hoje a gente tem a nossa carteira com uma rentabilidade de 20%, né? Vamos arredondar aqui 20% contra 12% do Ibovespa, ou seja, estamos a 8% de performance acima do Ibov. Qual que é a ideia aqui? Quando a gente olha como que está o Ibovespa, percebam vocês o seguinte: o Ibovespa, olhando o histórico, desde o pós-pandemia, ele se encontra dentro de uma consolidação. Esta consolidação. Agora, no último 1 ano e meio, a gente tem uma microconsolidação dentro dessa consolidação maior. E o Ibovespa se encontra dentro do seu na proximidade do seu topo histórico. A grande pergunta que fica é: o Ibovespa vem para romper esse patamar de preço e entrar em uma tendência altista, ou ele vai falhar e permanecer dentro dessa estrutura de uma maior congestão? Essa é a grande pergunta a ser respondida. Então, dado esse elevado nível de incertezas, como a gente não tem uma clareza em relação a isso, a segunda possibilidade qual que é? Não manter uma exposição em renda variável, ou seja, deixar apenas ali na renda fixa para ter uma rentabilidade de 1,15% em média no mês
jogar a rentabilidade geral da carteira lá para os seus 21 e pouco, e aí se precaver caso o Ibovespa falhe no rompimento e tenha uma má performance no mês de maio. Claro que você não precisa se excluir totalmente da carteira. O que você pode vir a fazer aqui são algumas possibilidades. Reduzir a mão, por exemplo. Então, se cada ativo você tinha R$ 1.000, talvez deixar ali somente 10%, 40%, 50%, não sei o quanto que você se sentir mais confortável, mas deixar essa clareza para todos vocês. Portanto, são essas as sugestões que eu deixo para vocês. Seguirem a carteira ou ir para um lado mais conservador, reduzir ali um pouco a mão, preservar o capital dado o elevado nível de incerteza e no mês de junho voltar aí buscando uma boa performance na renda variável. Bom, galera, finalizamos mais um vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, deixem também seu comentário sobre o que acharam dos ativos selecionados, sobre quais as expectativas perante a tomada de decisão de política monetária e sugestões para os próximos vídeos. Também vou deixar aqui uma sugestão para vocês, tá, galera? Quando eu vou fazer a minha carteira na minha conta pessoal, muitas das vezes, dado o elevado nível de incerteza, eu utilizo de hedge. Então, se você quer um vídeo especial sobre como montar um hedge para a sua carteira de renda variável, deixe seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado, bons trades a todos e bons investimentos também.